Você não é católico só porque foi batizado. Você não é católico só porque fez primeira comunhão. Aliás, muitos fizeram a primeira e só. Ela foi a primeira e a última comunhão. Não fez a segunda, não fez a terceira, não fez a quarta. Será que as pessoas não ouvem o nome desse sacramento? Primeira comunhão. Se é a primeira, é porque supõe-se que deve haver outras depois dela. E a pergunta é, com que frequência deveria haver essas outras comunhões depois da primeira? Bom, quem vai lhe dizer isso é a igreja. A igreja vai lhe dizer isso nos mandamentos, não é? Um dos mandamentos da igreja, não os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento da igreja, dos 5 que nós temos, é participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda. Então, com que frequência? Com que frequência deve haver comunhão eucarística? É toda semana. Toda semana. Se você fez a primeira comunhão num domingo e no domingo seguinte você já não foi à missa, acabou, filho. Você pisou na sua primeira comunhão imediatamente. Para nós católicos, uma falta à missa é uma falta gravíssima. Gravíssima, é um pecado que nós chamamos mortal. Ai, credo, que horror, que horror mesmo. Que horror mesmo. E se você ficou horrorizado com essa afirmação, me permita lhe fazer uma pergunta, que só você vai poder responder aí para si mesmo. O seu critério de pecados é o quê? Pecado para você é matar, roubar, prejudicar o outro, não é, com uma calúnia, uma difamação, uma puxada de tapete, uma agressão. Pecado para você é isso e apenas isso? Então, me desculpa, mas realmente é mais uma prova de que você não é um católico. Talvez o que você seja não é uma coisa ruim, pelo contrário, é boa, mas talvez o máximo que você é até o presente momento é um bom cidadão civil. Por quê? Porque a noção de erro que você tem, ela é preenchida pelo conceito de crime. O que diz para você que aquilo que para você é certo ou errado consta no Código Penal. Isso é o errado para você. Para você, matar é pecado, por quê? Porque também é crime. Roubar é pecado, porque também é crime. Difamar, caluniar, porque também é crime, dá processo. Então, você não é uma pessoa que ultrapassou as leis humanas. Você é alguém que está sob o direito civil, não sob o direito divino. Quem diz o que é pecado e o que não é pecado não é o legislativo do país, viu? Quem diz que o que é pecado ou não é Deus. Deus revela o que é pecado. E por quê? Porque o conceito de pecado é uma ofensa ou um afastamento do ser humano em relação a Deus. Então o parâmetro do que é pecado ou não é Deus e não a sociedade civil. Veja, quase tudo, eu diria, bem dizer tudo o que é crime também é pecado. Mas nem tudo que é pecado é crime. Olha, por exemplo, não é crime no Brasil a união sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso não é crime. Se você fizer isso hoje, ninguém pode te processar, ninguém pode te penalizar, você não vai sofrer nenhum prejuízo civil, social. Bom, social talvez, algum preconceito, alguma coisa assim, mas não é crime. Agora, então, você pode ficar tranquilo que não é crime. Agora, dizer se é pecado ou não, isso não diz respeito a você, a mim. Isso não diz respeito a essa ou aquela associação,
a esse ou aquele organismo, a essa ou aquela bandeira ideológica. Você não tem o direito de dizer o que é pecado ou não. Quem diz o que é pecado ou não é Deus, que se revela nas Sagradas Escrituras, que se revela em Jesus Cristo, nos apóstolos, na doutrina. É ali que você sabe o que é pecado ou não. Então, sim, tem coisa que não é crime, mas é pecado. E uma delas é não ir à missa aos domingos. Não é crime nenhum, ninguém vai para a cadeia. Mas a igreja ensina que é pecado. Pecado porque não é só um mal que você faz que é pecado, mas o extremo bem que você deveria fazer e não faz, isso também é um pecado. É uma ofensa contra Deus. Se eu lhe contar a seguinte história: um pai que ama vários dos seus filhos, que ele tem espalhados por aí. Ele teve lá 8, 9, 10 filhos. Cada um tem sua vida, seu trabalho, seus afazeres, e ele não consegue encontrar todos esses filhos durante a semana. Mas no domingo, todos se comprometeram a ir visitá-lo e almoçar com ele. Então ele põe uma mesa e ele gasta tudo que ele tem daquela semana. Tudo. Suponhamos que ele ganhe lá uma pensão, um salário semanal. Ele juntou, ele se poupou, ele deixou de comprar isso ou aquilo e ele gastou tudo que ele tinha para montar a mesa no domingo para os seus filhos. Do bom e do melhor e do mais caro. Eu lhe pergunto, se um filho desses faltar, depois de toda a dedicação desse pai, você acha que esse pai vai sentir falta dele e vai se sentir, no mínimo, triste? Não vou dizer ofendido, magoado, mas triste. Triste. Ferido pela falta daquele único filho? Você concorda que um filho que falte é uma ferida no coração desse pai? Pois bem, este pai a que eu me refiro é Deus. E a mesa que ele põe no domingo é a missa. E o banquete que ele põe em cima da mesa é o filho dele. O cordeiro imolado, pronto ali. É tudo que ele tem. Tudo ele põe e você simplesmente não vai. Claro, se você disser assim para o pai, não, mas o filho ligou e disse, olha pai, desculpa, eu tive um imprevisto. Ah, é que estava chovendo. Ah, é que estava muito calor. Olha, dependendo da desculpa, a tristeza do pai só aumenta. Quando é uma razão realmente grave, o pai entende. Mas se é uma desculpa esfarrapada, além de não justificar, acentua a tristeza do pai. Você não acha como é que um pai vai se sentir tendo montado essa mesa toda e o filho dizer que não foi porque estava chovendo? Ah, é que estava chovendo. Nossa, mas não tem guarda-chuva? Não tem guarda-chuva? Você não tem carro? Você não podia pedir uma carona? Você não fez nenhum esforço? O pai não vê nenhum esforço da sua parte de estar com ele. E olha que ele está com você o tempo todo. Mas você não faz nada para estar com ele. É grave sim. É grave sim. Machuca sim. Dói sim. E é pecado grave sim. E me desculpe, meus irmãos, mas se Jesus Cristo não vale uma hora na sua semana, é porque ele não vale nada na sua vida. Não me venha dizer o contrário. Se uma hora ele não vale, de um esforço, de um empenho, de você se sentar, ouvir uma palavra que ele tem para te dizer, e tomar parte na carne e no sangue dele que ele tem para te oferecer, não é verdade? Agora, o problema está mais aquém, hein? Está mais aquém. É que muitos não sabem sequer o que é que se oferece na Santa Missa. A pessoa que ela não é católica, ou ela é assim desse jeito, né? O católico de IBGE, ou de conveniência, ou de carteirinha da academia, né? O que foi exposto a ritos. Na realidade,
A missa para ele não passa de uma reunião local semanal. Não é? E não só isso. Uma reunião até com um teor sagrado, mas que para ele não passa de uma oração. É uma oração, é como se fosse um culto protestante. A gente vai, reza, ouve uma mensagem bonita e vai para casa. Você não tem ideia do que é uma liturgia. Você não tem ideia. Meus alunos, vocês que estão aí, que já fizeram o mapa da liturgia, ou que são meus alunos já da escola, ou que já fizeram o mapa da liturgia, escrevam aí. Escrevam aí, se vocês puderem, numa frase, definir o que é uma missa. Eu diria assim, o céu na terra. O céu na terra. Não é a nossa reuniãozinha, não é uma oração, não. Oração a gente até faz muitas. Faz lá um grupo de oração, uma reunião de oração, um círculo de oração. Oração a gente faz em casa, faz até sozinho. Mas missa, a missa extrapola todos os limites do espiritual e do sobrenatural. Então veja, se você não compreende de fato o que é a missa, nunca vai nela. Confissão, o segundo mandamento da igreja diz assim: confessar-se ao menos uma vez por ano. Se faz mais de um ano já que você não se confessa, também não venha me dizer que você é católico. Pelo amor de Deus. Aliás, a gente já olha com bastante estranheza o pessoal que diz que é católico e se confessa só uma vez ao ano. Embora elas estejam até dentro do mandamento da igreja. Mas confissão é como se fosse limpeza, né? Limpeza. Você não olharia com certa estranheza uma pessoa que se propusesse a limpar a casa dela uma vez no ano? Eu acho que essa pessoa ela tem algum problema, até patológico. Daria para fazer um documentário na casa dela, naquela série Acumuladores. Porque em um ano que junta de tralha, lixo, sujeira, imundície. Então, a pessoa que consegue se confessar só uma vez no ano, ela também tem alguma dificuldade no catolicismo dela, porque ela não sabe fazer um exame sério de consciência. E um católico deveria saber. Eu atendo às confissões, junto com os padres da minha região, aqui na minha diocese, sempre antes da Páscoa. Por quê? Porque tem o terceiro mandamento que vem em seguida, que é receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Claro que isso para aqueles que não têm impedimento grave de comungar. Mas quem não tem impedimento, comungue ao menos por ocasião da Páscoa. Então, na quaresma, já chegando no fim da quaresma, a gente faz ali os mutirões de confissões. E vem muita gente se confessar, que só se confessa naquela época do ano. Padre, faz um ano que eu não me confesso. Ok, então quais são os seus pecados? E é incrível como elas confessam os pecados que elas cometeram naquela última semana. E é perfeitamente compreensível, meu Deus do céu. Até onde a sua memória alcança? Sua memória alcança as coisas que você fez aí na última semana. Talvez 15 dias, um mês. Aí você consegue lembrar mais ou menos de irritações, faltas cometidas, maus pensamentos, omissões graves que você cometeu ali naquele um mês. Passou disso, é mais de um mês, você não lembra. E eu me pergunto, poxa vida, essa pessoa só se confessa uma vez no ano e ela só conseguiu confessar os pecados do último mês. E os outros 11 meses de pecados cometidos por ela, ela acha que esses pecados estão aonde? Será que ela está achando que pecado é igual ponto na carteira, que depois de um ano caduca e está tudo resolvido? Filho, não é o Detran que perdoa os seus pecados, não, é Jesus Cristo, viu? E se você não sabe acusar um pecado,
A matéria dele está sobre você, isso é muito sério. Então você não pode deixar para se confessar com um intervalo de tempo um lastro de tempo tão grande como esse. Um lastro de tempo no qual a tua memória não alcança os teus pecados. Não, tem que ter uma certa frequência que cada um deve dar a si mesmo, com autoconhecimento, e confessar-se quanto for necessário. Quanto for necessário. Então, eu estou falando aqui essas coisas e talvez você que está nos assistindo pode estar reconhecendo que não está tão católico assim, né? Tão católico. Alguns já descobriram que não são mesmo. Procurem ser honestos consigo e conosco no catolicismo e se tornar católico de fato agora. Ou se você não quer, não diga mais que é católico. Diga que é agnóstico, que é sem religião, mas não diga que é católico sem ser, porque aí as pessoas vão acreditar. E dependendo do tipo de vida que você levar, você depõe contra a nossa igreja, sabe? Já tem os de dentro que de vez em quando depõem contra ela, aí você de fora usando o nosso nome ajuda a depor contra também. Não faça isso não. Tá? Não faça isso não. Olha, o quarto mandamento da igreja diz assim: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Por exemplo, nós nos abstemos de carne toda sexta-feira. Aqui no Brasil, a norma diz assim, porque lá existe uma comutação permitida às conferências episcopais. Então a nossa conferência episcopal aqui no Brasil, que é a CNBB, ofereceu a seguinte comutação. Comutação, para quem não sabe, é uma troca. Então, você faz isso ou aquilo. Esse ou aquilo é a conferência dos bispos que determina. Então, a norma é abster-se de carne às sextas-feiras. Isso é norma. A única exceção é se naquela sexta-feira coincidir uma solenidade. Solenidade. Aí a pessoa pode deixar a abstinência de carne de lado. Sei lá, se caiu 19 de março, dia de São José, na sexta-feira. É solenidade, não precisa fazer abstinência. Caiu 8 de dezembro, Imaculada Conceição, numa sexta-feira. Não é obrigado a fazer abstinência naquele dia. Mas aqui no Brasil, nas sextas-feiras, se faz abstinência de carne, como em toda a igreja. Para quê? Para oferecermos uma abstenção, um sacrifício, nos lembrarmos da paixão do Senhor. É dia para isso. Então, nos abstermos de algo que geralmente é base alimentar de boa parte das pessoas. Então, é uma forma de sacrifício. Agora, a comutação diz assim, abstinência de carne ou alguma obra de piedade, que não seja costumeira. Então, vamos supor, você já reza o terço todo dia. Na sexta-feira, você não vai trocar a abstinência de carne por um terço, porque você já reza o terço todo dia, não vale. Se você disser assim, não, eu não vou conseguir me abster de carne nessa sexta-feira, então eu vou rezar um terço a mais. Ok, é uma obra de piedade. Não, hoje eu não vou conseguir me abster de carne, então eu vou fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. De meia hora, 1 hora, vou fazer 1 hora santa. Ok, substitui a abstinência de carne. Não vou conseguir me abster de carne, então vou procurar fazer alguma obra de caridade. Vou pegar aqui vou montar uma cesta básica, doar para alguém que esteja precisando, né? Vou fazer uma boa ação que me esteja ao alcance. Ok, uma obra de piedade que precisa ser feita. Então, no Brasil se permite essa comutação. Mas tem que fazer a comutação. É um dia que não pode simplesmente passar pela vida de um católico como se fosse um dia qualquer.
nem a sexta e nem o domingo. Sexta é o dia da nossa entrega em algum aspecto. No jejum, na abstinência e nas obras de piedade, de devoção, de vida espiritual. E domingo, missa. Católicos guardam o domingo indo à missa. Certo? E o quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Então, você ajuda, primeiro, você tem uma igreja a qual você esteja vinculado, isso é importante. Porque, tá, você é católico da onde? Que comunidade, que paróquia, que diocese, quem é o teu pároco, quem é o teu pastor, debaixo da mão de quem você está? Católico freelancer é meio complicado, viu, irmãos? É meio complicado. Você tem que ter a comunidade de fé onde você congrega, onde você tem seus irmãos, onde você ouve a palavra, onde você recebe os sacramentos. Tem que ter. E ao mesmo tempo, aquela comunidade, ela tem suas necessidades próprias. Financeiras, materiais, pastorais. Então, ali é uma comunidade que ajuda os pobres. Você ajuda com mantimentos, com doações. É uma igreja que tem que pagar a conta de água, conta de luz, tem que dar manutenção dos prédios. Você dá dízimo, você dá oferta, dá coleta, você ajuda as necessidades ali. É uma igreja que tem atividade pastoral. Então você ajuda, você faz uma leitura, você ajuda a limpar um chão, a passar pano num banco, você ajuda na catequese, na pastoral familiar, você ajuda na pastoral do batismo, você ajuda no canto, na música. Vamos lá. Ajudar a igreja nas suas necessidades. Cristo conta conosco. Mas não, você é católico, você faz o quê para a igreja? Nada. Nada. O catolicismo é um nome que existe ali na sua mente. Você não ajuda nem materialmente, nem financeiramente, nem pastoralmente, não faz nada. Então tem alguma coisa estranha com o seu catolicismo.